Bem, pessoal, estamos aqui mais uma vez falando sobre derivadas. Agora, nós vamos deixar de lado aquela aplicação de definição geométrica, onde nós resolvemos vários exercícios, e diga-se de passagem, alguns exercícios eram um tanto quanto trabalhosos, usando essa definição geométrica de derivada, que é a declividade da reta, ou seja, o coeficiente angular da reta que é tangente à função dada. Pois bem, nesta videoaula a ideia é passar algumas regras de derivação. Nós não vamos ver todas as regras nesse momento, vamos passar de ponto em ponto em algumas regras, e em aulas posteriores vamos continuar com as regras de derivação, apresentando novas regras de derivação, né, dando continuidade ao assunto de regras de derivação. Veja bem, nós temos sempre que lembrar que quando a gente fala de derivada, a definição o que mais define a derivada é o coeficiente angular da reta tangente à nossa função. Perfeito? Isso foi mostrado em aulas anteriores com exercícios e que foi bem trabalhado nesse sentido. O objeto de estudo da nossa aula hoje é apresentar as nossas regras de derivação, que aparentemente elas se mostram bastante simples. Porém, em alguns exercícios você terá que juntar todas as regras, muitas das vezes, e aplicar em apenas uma atividade várias regras de derivação. Tudo bem? Aqui nós vamos fazer passo a passo a regra de derivação. Com o passar do tempo, essas regras de derivação elas serão feitas suprimindo determinados cálculos que necessariamente são, digamos assim, simplista, ok? Mas como a gente quer explicitar muito bem a regra de derivação, a gente vai fazer passo a passo, ok? Então, vamos à primeira regra de derivação, que diz assim. Então, pessoal, a primeira regra de derivação ela fala sobre uma função constante, uma função que define-se por uma reta constante ao eixo das ordenadas. Então, o que diz? Se o C é uma constante e f de x é igual a c para todo x, então f', ou seja, a derivada de x, sendo f de x igual a c, vai ser zero. Em outras palavras, a derivada de uma constante vai ser sempre igual a zero. Márcio, você tem como descrever necessariamente por que isso ocorre? Isso é muito fácil de entender graficamente. Vamos pensar assim. Nós temos aqui o eixo das abscissas e aqui nós temos o eixo das ordenadas. Lógico que é um rascunhozinho que eu estou fazendo. Nesta função eu tenho 3, né? Isso quer dizer o seguinte, que o ponto ele está localizado no eixo das ordenadas. F de x é bom lembrar que é a mesma coisa que dizer y é igual a 3. Por esse 3, pessoal, passa uma reta. Essa é a reta, a função constante. Para todo e qualquer x, o meu valor para y ou para f de x, né? Nesse caso aqui, será sempre, esse é o meu f de x.
o meu gráfico de f de x será sempre 3. Qualquer valor que assumir o x, o meu y continua sendo 3. Como a interpretação geométrica diz que a derivada de uma função, ela é local, ela é em determinado ponto, por exemplo, o que nós temos aqui é a derivada no ponto em que a abscissa é 0 e o y é 3. Essa derivada é a reta tangente à nossa função. E convenhamos, se o coeficiente angular, se eu tenho uma reta que tem inclinação, o coeficiente angular vai ser, nesse caso aqui, maior do que 0, certo? Perceba o seguinte, à medida que você muda a inclinação da reta, se você tem esse coeficiente angular aqui, ó, você já tem um coeficiente angular diferente. Perceba o seguinte, o coeficiente angular, ele é determinado, geometricamente falando, nesse sentido, quando a reta é tangente à nossa função. E uma reta tangente à nossa função constante igual a 3, ela é simplesmente uma reta sobreposta aqui, ó. Ela ser tangente à função igual a 3 é a mesma coisa que você ter aqui uma reta que tem a mesma função 3 aqui. Ou seja, a tangente dessa minha reta é 0, uma vez que ela não vai formar um coeficiente angular com o eixo das abscissas, ela não vai tocar em nenhum ponto o eixo das abscissas. E a tangente, né, que é o coeficiente angular, a reta tangente, ela coincide com o f de x igual a 3. Portanto, qual é o coeficiente angular? 0. Ok? Então, ó, o coeficiente angular de uma função que é constante, ou seja, a derivada de uma função constante, a derivada de f de x, nesse caso, né? E em todos os casos em que a função é constante, vai ser sempre 0. Perfeito? Perceba que C é uma constante, é um número. Ah, professor, e se fosse isso aqui, ó, e se eu tivesse um f de x, se o meu f de x fosse a raiz quadrada de 2, eu pergunto, raiz quadrada de 2, isso aqui é um número que representa uma constante? Isso aqui, para todo valor de x, eu vou ter sempre esse valor aqui, raiz de 2? Sim. Então, a nossa derivada de f de x, nosso f' de x vai ser 0, pois trata-se de uma constante. A derivada de uma função que é constante, né, definida constante, né, é igual a 0. Então vamos memorizar isso, que a derivada de uma constante vai ser sempre igual a 0, uma vez que a derivada representa o coeficiente angular da reta tangente. E uma reta tangente a este ponto aqui vai ser uma reta passando evidentemente em cima desse ponto. Ou seja, os eixos x e y, né, o eixo do gráfico e com o eixo do y são paralelos, e sendo paralelos o coeficiente angular é 0. Tudo bem?
Portanto, vamos à próxima regra de derivação, que é a regra da potência, que alguns autores também trazem para uma facilitação da memorização, a regra do tombo. O que diz a regra da potência? Derivar uma função que é uma potência. Se n é um número inteiro positivo e f de x é igual a x elevado a n, então a derivada de f de x, olha a regra do tombo, ó. O n que antes estava aqui, eu dei um tombo nele, veio para cá. E a esse n que estava no expoente, eu subtraio uma unidade. Professor, vai ser sempre assim? Vai ser sempre assim. Note que nós especificamos aqui, sendo o n um número inteiro positivo. Porém, você pode encontrar o n sendo negativo e a regra não vai mudar, pessoal. Ele sendo positivo vai ficar assim. Ele sendo negativo, o formato vai mudar, mas a regra é a mesma. A regra é a mesma, ok? Seja ele positivo ou negativo, a regra é a mesma. Você vai aplicar a regra do tombo jogando o expoente para frente e vai subtrair uma unidade no expoente, na potência no expoente da potência. Vamos ao exemplo aqui. Eu tenho aqui o f de x igual a x elevado à quarta potência. Como é que seria essa derivada? A nossa derivada de f de x vai ser igual ao quê? Regrinha do tombo. Jogo o expoente para frente e multiplico o x, lembrando que na potência eu tenho que subtrair uma unidade. Como é que eu subtraio uma unidade? 4 menos 1, vou colocar indicado, como eu disse a vocês, né? Assim, nós temos que f' de x, ou seja, a derivada de f de x vai ser 4x, e aí eu subtraio. Mas, professor, a gente vai sempre fazer isso, escrever isso aqui? Não, você pode fazer mentalmente a continha. Eu não fiz para a gente poder visualizar, pois é o nosso primeiro exemplo. Ah, professor, dá um outro exemplo aí no qual você consegue aplicar Perceba o seguinte, no exemplo ele pediu para diferencie. Diferencial e derivada é a mesma coisa, pessoal. Então é bom a gente pontuar o seguinte: derivada e diferencial, diferenciar é a mesma coisa que derivar, tudo bem? Outras nomenclaturas importantes que você deve entender quando aparece para você aí, a derivada ela pode ser escrita assim. Quando você quer a derivada de alguma coisa, você pode ter uma dada função descrita por u. Se você quer a derivada de u, se você tem uma derivada de se você tem u em relação a x, uma função de u em x, a derivada de u em relação a x pode ser escrita assim, ou simplesmente você pode escrever assim, ó, a derivada de u em relação a dx. Você está derivando a função
na variável x. Tudo bem? Então o u está na variável x. Uma função pode ser chamada de u, de g, de h, de y, de f de x, g de x, h de x, u de x, enfim, não importa. Então isso é mais uma nomenclatura de derivada. Derivada pode aparecer desta forma. Nesse caso aqui, como é que ficaria se eu fosse escrever a derivada nesse formato aqui? Seria a mesma coisa que dy, eu estou derivando o meu f de x em relação a quem? Ao x. Isso é igual a quem? A 4x ao cubo, como nós vimos anteriormente. Eu espero que tenha sido entendido, e lembrando que quando a gente faz isso, a gente está fazendo a primeira derivada. A derivada também ela pode ser escrita assim, ó, f entre parênteses 1. Não é muito comum, mas ela também pode ser escrita assim, ou seja, é a derivada, é a primeira derivada ou de ordem, de primeira ordem, derivada de primeira ordem, no caso de x, derivada de primeira ordem de x. Bom, vamos à terceira regra de derivação. Veja que eu tenho o u igual a t elevado à nona potência. Aliás, a segunda regra não, o segundo exemplo, né? E aí eu dei a nomenclatura a qual eu usei ali. Nós vamos derivar u em relação a t, não é isso, pessoal? Então, ó, a derivada de t, porque a função aqui é t elevado à nona, né? A derivada de t elevado à nona em relação a t vai ser o quê? Vai ser regra do tombo, 9 vezes t, e no expoente eu tenho que fazer o quê? Subtrair uma unidade elevada à oitava. Poderíamos escrever também assim, ó, a derivada de u em relação a t, né, é igual a 9t elevado à oitava. Tudo bem? Vamos à terceira regra de derivada. A terceira regra de derivada diz o seguinte: a derivada de uma constante vezes uma função, olha só, a derivada de uma constante é zero. Aqui neste caso ele está dizendo assim, a constante ela está acompanhando uma função. Então a derivada de uma constante vezes uma função é a constante vezes a derivada dessa função. E professor, não entendi nada. Vamos entender. Eu tenho aqui, diferencie ou derive a função f de x igual a 2x à sexta. Como é que eu vou derivar essa função? A derivada de uma função que tem uma constante multiplicando esta função, eu repito a constante, né? Então, f, a primeira derivada, né? f' de x é igual a quê? Eu repito essa constante, e aí eu vou fazer passo a passo, depois você pode fazer o cálculo imediatamente. Vou fazer a regra do tombo da potência, vezes, lembrando que aqui, ó, derivei a potência, joguei a regra do tombo, né? Joguei o expoente para frente multiplicando o x, e subtraio no expoente uma unidade. Podemos até exemplificar aqui, 6 menos 1. Logo, nós podemos entender como sendo assim: a derivada, né, a primeira derivada, ou de primeira ordem, é igual a quê? 6 vezes 2, 12, x
elevado à quinta potência. Professor, eu posso fazer isso direto? Deve fazer isso direto. Isso é uma explicação que eu estou dando do que acontece para chegar a esse resultado. Evidentemente que em exercícios elaborados, nós não vamos ficar perdendo tempo fazendo repetições aqui. Nós vamos logo, se você memorizou, você entendeu e compreendeu a derivada de uma constante por uma função, você vai aplicar a regra de derivação pertinente àquela função. Ok? Vamos para o próximo exemplo, que diz assim, ó. Eu tenho uma função u que é igual a menos 2/3 de x elevado a nona. Eu quero achar a derivada de u em relação a x. Como é que eu faço isso? A derivada de u em relação a x, que agora a gente nem precisa trocar por derivada de u aqui, trocar colocar o x à nona, etc. Não há necessidade, só você escrever du sobre dx. Vai ser igual a quê? Eu repito a constante, menos 2/3, vezes quem? Regrinha do tombo, na potenciação, regrinha do tombo. O que você faz? Você joga o expoente para frente da variável e o expoente na variável, como é que fica? Você pega o expoente e subtrai uma unidade. E aí você tem o quê? Du sobre dx é igual a quê? Aqui nós vamos simplificar, evidentemente, né? Então vai ficar menos 2 vezes 3, vai ficar menos 6 x elevado à oitava potência. Ok? Bem tranquilo. 3 regras de derivação. Vamos para a quarta regra de derivação, na qual nós vamos finalizar a nossa aula e espero que esteja sendo entendida. Pessoal, gostaria muito de pedir a você, se você está gostando da videoaula, que você deixe o seu like. Caso você não seja inscrito, se inscreva, aperte o sininho das notificações para que você receba todos os vídeos aqui postados. Estamos montando uma playlist de cálculo 1 para que você que vai ingressar ou que tenha dificuldade em cálculo, você possa acompanhar gradativamente as resoluções de questões que a gente vai propor, que nós vamos propor aqui no nosso canal. Então, deixe a sua gratidão, deixando o seu like. Isso é muito interessante para nós e vai fazer com que o YouTube entenda como sendo um canal relevante para o público. Vamos à quarta regra de derivação, que diz em relação à soma, e aí você pode interpretar como diferença também, porque uma soma, se você soma 3x mais 3x ao quadrado mais 5x menos 2, ou vamos mudar, 3x ao quadrado menos 5x mais 2, você está a mesma coisa, você está fazendo assim, ó, 3x ao quadrado mais menos 5x mais, isso aí, esse menos 5x entre parênteses, é uma soma, mais 2 no caso, 2 fora do parênteses. Então, essa regra, ela vai valer tanto para adição quanto para subtração. Então, vamos ao que fala a regra. A derivada de uma soma é a soma das derivadas. Então, se eu tenho uma função f de x definida por g de x mais h de x, a derivada desta função f de x
ela vai ser o quê? A derivada de g de x mais a derivada de h de x. Muito fácil, muito tranquilo, é só você olhar a expressão e enxergar na expressão várias funções. Exemplo, se a função é f de x 2x ao cubo menos 8x mais 6, determine a derivada de f de x. Perceba, eu tenho uma função aqui, eu tenho uma outra função aqui e tenho uma outra função aqui. É uma expressão que define essa função aqui, certo? Uma expressão envolvendo operações de adição e subtração. Como é que eu derivo isso aqui? Vamos lá. Eu derivo a primeira, considero ela separadamente, derivando ela a primeira, né? Então, lógico que nós vamos fazer direto, uma vez que nós já fizemos exercícios detalhados. Como é que é a derivada desta aqui? Ah, Márcio, esse 2 vai para baixo, esse 3 vai para baixo, né? Multiplicando 2. Então, eu tenho 6x. E o que é que eu faço com o expoente? Subtraio uma unidade. Menos. Perceba que aqui eu tenho o expoente 1 aqui, ó. Perceba. O que esse expoente vai fazer? Ele vai para baixo multiplicando esse número, que é uma constante que está multiplicando essa função aqui. Então, o que acontece? 1 vezes 8, 8. E o que acontece com o expoente da nossa variável? Eu subtraio uma unidade. X elevado a 1 menos 1 dá x elevado a 0. E x elevado a 0 é 1. Então, 8 vezes 1, 8 mesmo. E a derivada dessa função, que é uma constante, nós já sabemos que ela é 0. E não tem nem sentido a gente colocar mais 0 aqui. Ok? Não precisa ter medo, a questão é muito tranquila. Se você praticar, você vai ficar muito fera nesse tipo de questão de derivação. Ok? Vamos dar um outro exemplo aqui de derivação. Por exemplo, vou dar um outro exemplo aqui qualquer, um exemplo qualquer. Eu não vou numerar esse exemplo não. Exemplo qualquer aí. Se eu tivesse aqui, ó, um f de x igual a raiz cúbica de x ao quadrado. E Márcio, e agora? Pegou, hein? Como é que eu vou fazer para derivar esta função? Note, primeiro a gente tem que preparar essa função de tal modo que ela se transforme numa potência, e ela vai se transformar numa potência com o expoente fracionário. Então, o caminho aqui é primeiro fazer o seguinte: vamos preparar essa função. F de x é a mesma coisa que x. Lembre, quem está na sombra vai para o sol, quem está no sol vai para a sombra. Escrevi esse radical aqui na forma de potência com expoente fracionário. Agora eu consigo derivar o f' de x, e eu aconselho vocês fazerem devagar, uma vez que, ou fazer na parte, uma vez que aqui tem uma fração, o que você tem que fazer? Você vai fazer a regra do tombo, né? Vai jogar essa fração para frente da variável, né? Repito a variável. E o que acontece com o expoente? O expoente eu pego 2/3 e subtraio uma unidade. Por isso que eu falei, você pega isso aqui e faz, se você lembra da regra, faz separadamente, que não vai te dar trabalho. Então, a derivada de x, de f de x, né, vai ser igual aqui a 2/3. Aqui é tranquilo, ó, olha o 3. 3 vezes menos 1, menos 3. Menos 3 mais 2 dá menos... Perdão, repito o x, né?
menos 1/3. Tá, professor, mas essa questão ela poderia aparecer numa prova de marcar lá a opção correta de uma forma diferente? Ela poderia aparecer como uma solução diferente dessa? Uma escrita de maneira diferente dessa? Ela poderia aparecer assim, ó. F' de x igual a 2/3 vezes. Quando eu tenho uma potência com expoente negativo, o que eu faço? Eu vou inverter a minha base. Qual é a base? É o x. Então vai ficar 1 sobre x, né? 1 sobre x. E vou trocar o sinal desse meu expoente. Vai ficar 1/3. Perceba, ainda dá para melhorar isso aqui como resposta. Poderia ser diferente disso aqui? Lógico que poderia. Lembrando que o 1/3 é a mesma coisa que a raiz cúbica de quem? De 1. E é a raiz cúbica de quem? De x. Então eu vou ficar com a derivada de x sendo que 2/3 que multiplica. Aí você vai, eu posso até escrever aqui para vocês não se perderem. Quem está na sombra vai para o sol, está aqui, e quem está no sol vai para a sombra. 1 elevado a 1. Não precisaria escrever a raiz cúbica de 1, mas eu estou escrevendo para vocês saberem de onde saiu a raiz cúbica de 1. Certo? Então, esse 3 é o índice do radical. E aí, ficamos com a derivada da função de f de x, é 2/3 da raiz cúbica de 1 é 1 mesmo, então não tem sentido escrever o 1 aqui. 2/3, 2 sobre 3 raiz cúbica de x. Não é muito comum escrever radical no denominador, mas nós não sabemos quem é esse x. Esse x poderia ser, por exemplo, 27. Qual a raiz cúbica de 27? 3. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27. E aí 3 vezes 3 dá 9, 2/3. Então, nesse caso aqui, até poderia aparecer uma solução desse jeito aqui, para você marcar na sua prova qual seria a opção correta. Aqui não é nada não, tá? Então, acredito que ficou tranquilo, ó. Eu resolvi uma questão totalmente diferente daquela que apareceu, né? Não apareceu adição, mas apliquei a regra de potenciação quando aparece um radical. Nós recordamos aqui nesse exemplo uma propriedade de radiciação, que você pode escrever uma radiciação na forma de potência com expoente fracionário. Assim, se você se deparar com um radical dentro de uma expressão dessa, você já sabe que ela pode se transformar numa potência com expoente fracionário. Tudo bem? Não foi uma adição propriamente, mas foi uma explicação mais esclarecedora sobre uma função que aparece radicais. Bom, vamos para o próximo exemplo, e aí nós vamos fazer direto, tá? Vamos tentar fazer direto aqui. Seja g de x 4x à sétima mais 3x à quarta menos 6x menos 2. Eu quero calcular a derivada de g em função de x. A derivada de g em x, ok? Então vamos lá. A derivada de g
em x vai ser igual a quê? Prestem atenção e vamos fazer direto isso, tá? Porque nós já fizemos as subtrações ali e vamos fazer as contas mentais agora, ó. O 7 não vai para baixo? E ele vai para baixo fazendo o quê? Multiplicando a variável. Ao multiplicar a variável, necessariamente estará multiplicando o 4 também, uma vez que o 4 está multiplicando a variável. Então, 7 vai para baixo multiplicando o 4x, que vai dar 28x. E o que acontece com o expoente? Eu subtraio uma unidade, elevado a sexta, mais o 4 não está no expoente? Sim. O que acontece? Eu dou um tombo nele, ele vai para baixo multiplicando o 3x. Então vai ficar 12x. E o que acontece com o expoente? Subtrai uma unidade. Menos, preste atenção aqui. Toda vez que eu tenho essa função aqui, ó, o x ele vai desaparecer e se transformar em 1. Uma vez que o expoente é 1, e 1 menos 1 vai dar 0, e x elevado a 0 é 1. Todo número elevado a 0 é igual a 1. Então, todo número diferente de 0 elevado a 0 é igual a 1. Portanto, é como se eu estivesse fazendo assim, ó, vou dar um tombo no 1, 1 vezes 6, 6. E o que eu faço com o expoente? Eu subtraio uma unidade. Como existe um 1 aqui, que ele é invisível, mas existe, x elevado a 1 é igual a ele mesmo, então x elevado a 1 menos 1, que vai dar o quê? X elevado a 1 menos 1, que é o quê? X elevado a 0, que por sua vez é 1. Tem sentido eu escrever 6 vezes 1 aqui? Não, morreu. E aqui, essa outra função que é constante, estamos tratando de soma de funções, nós temos que calcular a derivada de cada uma. A derivada de uma constante é 0. Logo, tem sentido eu escrever mais 0 aqui ou menos 0? Não. Então, como é que ficou a derivada? A derivada é isso aqui. Espero que tenham gostado. Vamos ao próximo exemplo, que eu acredito que está sendo trabalhando agora com o expoente negativo. Naquele momento, nós consideramos para a definição o expoente positivo, certo? Um número inteiro positivo. Vamos aplicar a regra para o expoente negativo. É a mesmíssima coisa, pessoal, não muda nada, a regra é a mesma. Então, ó, eu tenho f' de x igual, perceba, regra do tombo, jogo o menos 2 multiplicando esse número, essa constante que multiplica a função. Menos 2 vezes 3 dá menos 6x. Agora, o que eu faço com o expoente? Eu subtraio uma unidade. Menos, perceba, x elevado a menos 2. Subtraio uma unidade. Perceba, sinais iguais. Na adição ou subtração, eu conservo o sinal e adiciono. Olha lá. Mais. Aqui nós já sabemos de cara quanto é a derivada de 5x. Simplesmente 5. Mas por que, professor? Porque aqui está implícito o 1 desce multiplicando o 5 e eu subtraio uma unidade, que vai dar x elevado a 0. E x elevado a 0 é 1, não tem sentido eu multiplicar 5 vezes 1, que é o próprio 5. Não há necessidade da gente ter essa trabalheira. Eu espero que tenham gostado e que o recado tenha sido dado de maneira esclarecedora. Se isso aconteceu, eu peço mais uma vez, deixe o seu like, compartilhe com seu colega que está entrando na universidade ou mesmo que tem interesse em estudar cálculo. Isso vai ser muito importante para que o canal cresça. Até a próxima videoaula.
Bons estudos a todos vocês.